O Brasil aprovou a primeira versão nacional da caneta de semaglutida para auxiliar no tratamento de diabetes. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o endocrinologista Paulo Miranda. Ele é ex-presidente e atual coordenador do Departamento Internacional da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutor, bem-vindo ao TJ Aparecida. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a vocês aí do estúdio e aos telespectadores. Boa tarde, doutor. Doutor, para a gente começar, o que exatamente foi aprovado pela Anvisa? Qual que é a importância do Brasil passar a ter uma versão nacional desse medicamento? É um marco importante, né, da nossa indústria farmacêutica, né, porque há uma aprovação de uma versão da semaglutida de uma empresa nacional, né? E é uma versão também que é diferente das versões anteriores. Hoje nós temos duas medicações com a semaglutida aprovadas em comercialização aqui no Brasil, tá? Mas essas versões são de produção biológica, né? Que é um processo de produção diferente da semaglutida aprovada, né, que é de produção sintética, né? Então, o período de aprovação e de análise provavelmente foi mais longo, justamente por causa disso, porque havia necessidade de comprovação de eficácia, segurança e uma equivalência entre formas de produção diferentes. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Agora, muita gente, faz a associação dessas canetas com o ato de emagrecer. Mas eu pergunto para o senhor, para quais pacientes elas realmente são indicadas, essas canetas? Inicialmente era para diabetes, né? Na verdade, essas medicações, elas desde o início dos estudos científicos foram desenhadas para o tratamento da obesidade e para o tratamento do diabetes do tipo 2. Então, há uma confusão muito grande entre tratamento da obesidade e o desejo social de emagrecimento. São coisas diferentes, né? O tratamento da obesidade sempre esteve no pipeline de pesquisa para estas medicações e são muito importantes que elas cheguem também para o tratamento destas pessoas. Esta versão nacional, ela teve a sua aprovação atual para o tratamento do diabetes do tipo 2. Então, ela foi aprovada em bula para o tratamento do tipo 2, apesar de sabermos que a medicação semaglutida ela é estudada e aprovada para ambas as indicações, mas devemos seguir aquilo que está em bula. Doutor, a gente tem visto uma grande procura por esses medicamentos nas redes sociais. Quais são os principais riscos do uso sem prescrição médica? É preciso a gente reforçar isso sempre, né? Uma medicação deve ser utilizada sem a prescrição, acompanhamento e orientação médica. Isso é um ponto muito importante. Ainda mais essas medicações, que o primeiro problema está. O uso sem a prescrição médica significa que ele foi feito através de uma compra irregular, né? E aí o risco de estar comprando uma medicação falsificada, contrabandeada e colocando a sua saúde em risco é muito grande, porque essa medicação ela só pode ser vendida mediante a apresentação de uma receita médica, né? E aí, como são medicações que acompanham-se de efeitos adversos, gastrointestinais, que são manuseáveis, mas que podem trazer incômodo e alteração e que devem ser bem orientados. Além do mais, nós precisamos de ter alvos terapêuticos, porque a gente utiliza essas medicações não só para perder peso numericamente, mas sim para modificar e melhorar uma série de condições da saúde da pessoa, que passam pelo controle do peso, mas passam também pelo controle da glicose, melhora da pressão arterial, melhora do perfil de colesterol e triglicérides, melhora do perfil inflamatório, redução do risco cardiovascular, proteção renal, entre outras ações já demonstradas cientificamente. Agora, doutor, muita gente tem feito a opção pela caneta por ser o caminho mais fácil para emagrecer,
para perder peso, né? E acabam jogando só na caneta toda a responsabilidade para que resolva o problema do sobrepeso. Mas isso tem que vir acompanhado aí de alimentação, de atividade física, de mudança de hábitos, até porque se isso não acontecer e não vier acompanhado desses fatores, o efeito rebote que a gente costuma dizer pode ser bem cruel, né? O tratamento do diabetes do tipo 2, que é uma doença crônica, então, para as pessoas que iniciam o uso dessas medicações, a perspectiva é que se use por tempo muito prolongado, talvez até mesmo a vida toda, né? Obviamente muda situações de vida, a gente pode precisar de lançar mão de outras estratégias terapêuticas, mas ela é feita para uso em grande período de tempo. Para a obesidade não é diferente. A diferença é que sempre o tratamento do sobrepeso e da obesidade, ele tem como base a mudança de hábitos de vida, ou seja, a adoção de hábitos de vida saudável, seja através de mudanças de ajustes alimentares, como a prática de atividade física, ajuste e adequação do sono, isso tudo implica em melhora da condição de saúde. Agora, a gente também tem dados muito significativos demonstrando que o tratamento farmacológico ele é acompanhado de resultados de perda de peso de longo prazo muito superiores às mudanças de hábito de vida. E aí a gente tem também que ter uma mudança conceitual de que a pessoa com obesidade precisa e merece ser tratada, né, como todas as outras pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, entre outras. Ou seja, a pessoa deve ser tratada, deve ser oferecido seu tratamento, né? E não deve se oferecer a ela barreiras para o tratamento, mas sim acolhimento e instrução, porque isso sim vai fazer a diferença ao longo do tempo. Qualidade de vida, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde para o senhor. Uma ótima semana. Boa tarde. É um prazer. Sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigada, doutor. Boa tarde.